E aí, pessoal, eu traduzi esse vídeo do Gabe, que fez um corte de uma entrevista de um rapaz chamado Nathan Reynolds. A família desse cara acredita ser da linhagem dos Nephilims. Acompanhe só esse testemunho impactante e que o entendimento de vocês seja aberto para compreender a realidade do mundo em que vivemos e a realidade do mundo espiritual. Um grande abraço. Eu venho de uma família que acredita ser descendente dos antigos deuses. Essa é a melhor forma de dizer que eles acreditam ser portadores de uma linhagem que lhes dá o direito divino de governar, e é isso que lhes dá justificativa espiritual, emocional, psicológica, científica para dominar as espécies inferiores conhecidas como humanos. Você acha que isso está no seu sangue? Eu acredito que estava, sim. Eu acredito que está. Foi muito difícil para mim chegar a um ponto onde eu pudesse acreditar que eu poderia ser redimido. Nathan Reynolds tem uma linhagem interessante, para dizer o mínimo, mas ele foi redimido por Yeshua. Este deve ser um dos testemunhos mais fascinantes, e ele foi torturado e abusado em rituais satânicos. Ele foi forçado a participar de sacrifícios. No entanto, ele acabou encontrando Cristo. Vamos voltar e falar sobre como isso realmente se aplica a 2025 e aos tempos que estamos testemunhando agora. Antes de você assumir que isso é isca de clique ou conspiração, talvez você queira ficar até o final porque o testemunho dele é mais bíblico do que você imagina. Não, eu venho de uma família que eles acreditam ser descendentes dos antigos deuses. Ok. Essa é a melhor forma de dizer que eles acreditam ser portadores de uma linhagem que lhes dá o direito divino de governar, e é isso que lhes dá justificativa espiritual, emocional, psicológica, científica para dominar as espécies inferiores conhecidas como humanos. Humanos literalmente significa uma espécie inferior de homem, e eles não acreditam que são humanos da mesma forma. Eles acreditam que são algo diferente, e que são descendentes dessa espécie hierárquica governante que é do reino celestial, que desceu nos dias de Jared, e desceu e procriou com as filhas dos homens, e que ainda traçam sua linhagem de volta a Gilgamesh, até Nimrod. E assim, é isso que as famílias dinásticas acreditam ter, uma superioridade em sua genética de um lado, e a capacidade de se comunicar com o divino. E assim, seus filhos são progenitores dessas, alguns podem chamá-las de aberrações, mutações, essas habilidades psíquicas, esse tipo de coisa, todas as variantes disso. E assim, eles criam seus filhos nesse caminho que envolve uma quantidade tremenda de fragmentação da alma e da identidade para que haja compartimentalização interna, e isso lhes permite a capacidade de treinar seu filho de uma forma que os torna propensos à família. Eu o chamo de a família. Isso é como eu o chamava. Sabe, é uma palavra melhor pra máfia do que qualquer outra coisa, mas nós não nos chamávamos, tipo, minha família nunca se chamaria de iluministas. Sim. Certo? Eles são luciferianos, isso é certo. Eles adoram Hallel, Ben Shahar, como ele é realmente conhecido, mas por razões diferentes do que as pessoas atribuem, sabe? Interessante. Tudo bem, então, eu quero que você comece do início de como foi sua infância e apenas nos guie por isso. Mas antes de você fazer isso, você disse algo que eu preciso te perguntar antes que eu esqueça. O que eles acreditam? Você acredita que é verdade no sentido de, eles serem capazes de traçar sua linhagem até os caídos? Alguns deles, sim. Eu acredito que eles absolutamente podem. Você acha que isso está no seu sangue? Eu acredito que estava, sim. Eu acredito que está. Sim? Eu acredito que não há como fisiologicamente, necessariamente meu sangue foi muito alterado ao longo dos anos. Eu me voluntariei para muitas coisas e disse sim para tudo que eles poderiam me dar que me faria melhor do que eu era. Eu estava em uma busca desesperada por alívio, e então me voluntariei para todos os tipos de coisas, e me voluntariei para coisas que eram transhumanas em sua natureza. Sério? E isso me alterou rapidamente, sabe? E isso foi brutal, porque então isso eu vivi muito mais do que esperava. Deixe-me colocar dessa forma. Eu nunca pensei que veria 18 anos. Nunca sequer compreendi a ideia de que eu conheceria uma família que não fosse essa outra coisa, onde os poderes de controle e acesso eram dados através do abuso de crianças. Isso é o que eu conhecia como normal. Eu sabia que as pessoas eram corruptas e monstros, e estavam dispostas a devorar umas às outras para subir ao topo. Eu entendia o que eram lobos quando eles governavam o mundo. E assim foi muito difícil para mim chegar a um ponto onde eu pudesse acreditar que eu poderia ser redimido, porque eu tinha testemunhado o suficiente de coisas nas famílias que fazem parecer que eu sou irredimível para sempre. E me levou
houve um único livro que fez uma diferença enorme nisso, que se chamava O Evangelho para Toda Criatura, e eu acredito que foi escrito por John Darnell. É muito difícil de encontrar. Eu tenho uma cópia mas foi apagado, e as boas novas para Nephilim, vampiros e transhumanos, né, sabe? E isso me ajudou a ver que talvez eu não fosse anátema, que talvez só porque eu tenho essa linhagem em mim, que talvez só porque eu sou um progenitor da descendência dos caídos, que isso não significa que eu sou incapaz de ser redimido. Porque não importa o que, por sangue ou por crença, eu acredito que temos um Messias que venceu pelo e podemos vencer pelo sangue do Cordeiro e pelas palavras do nosso testemunho, e não amando nossas vidas quando confrontados com a morte. E foi esse encontro poderoso com o Todo-Poderoso, com o verdadeiro juiz de toda a terra, a quem eu posso fazer um apelo que pode me dar uma nova linhagem, sabe? E é isso que ele oferece a todos. Uau! E assim, eu acredito que isso está disponível para aqueles que vêm dessas famílias. Isso é incrível. No ano passado, na temporada de Natal, eu tirei as últimas 2 semanas do ano de folga e tive outras pessoas apresentando o programa. E meu amigo Joel, fez um episódio que ele chamou de Bones Nephilim. Uhum. Ele meio que entra nessa ideia de Nephilim serem capazes de serem redimidos. Sim. E é um conceito que eu sinto que não foi muito explorado. E ele fez no meu programa eu acho que pela primeira vez. E desde então, ele meio que descobriu mais informações pra apoiar suas afirmações. Mas tendo, sabe, um Nephilim da vida real aqui, não, só brincando. Mas isso meio que entra nesse conceito, sabe? Sim. E assim, é por isso que eu te perguntei, porque eu fiquei tipo, espera aí. Tipo, isso é bem incrível. Uhum. Sabe, ser um tipo... Eu já encontrei alguém que vem dessa linhagem? Talvez. Quero dizer, eu já conversei com muitas pessoas. Uhum. Quantas vezes você encontra alguém que vem dessa linhagem e reconhece isso, sabe disso? Uhum. Sabe, isso é uma coisa, isso é outra coisa, e é por isso que eu queria te perguntar isso. Então você meio que tocou nas coisas da infância ali, nessa descrição. Foi algo que veio desde a infância completa, onde é como se desde suas primeiras memórias tudo tivesse sido meio que manipulado e bagunçado? E como foi isso pra você crescendo? Bem, minha família estabeleceu uma base de operações. Eles são da Costa Leste, a família Reynolds de um lado. A família da minha mãe, só para esclarecer, eu nunca expus muito o lado das coisas que estavam acontecendo com... Bem, deixe-me dizer de outra forma. A família Reynolds do lado do meu pai, todos eles são da Costa Leste daqui, e eles são uma família dinástica. Sabe meu bisavô? Um homem chamado Don Potter Reynolds. Foi o arquiteto, o chefe de engenharia do presidente, como o presidente da Sociedade Americana de Engenharia Civil nos anos 80. E ele é quem colocou a nova tocha na mão luciferiana da Estátua da Liberdade de Colômbia. E assim, ele é um mestre maçom luciferiano dessa forma, e ele era muito o chefe da família naquela época, especialmente quando eu nasci. Mas meu pai deixou isso e mudou-se para o sudoeste e começou um império diferente. E assim, muito de como funciona nas famílias é que você tem 2 abordagens principais. Se você tem acesso ilimitado à riqueza, poder, realmente, não estou falando de dinheiro, estou falando de poder. Poder bruto ilimitado, onde um telefonema, a lista telefônica é muito mais poderosa do que a conta bancária, porque é quem você conhece que pode abrir portas para o poder em qualquer outro lugar do mundo inteiro. E é aí que tudo estava. Então você pode sair sem nada, mas depois pode construir. E se você precisar da lista telefônica, há um preço a ser pago. E o preço a ser pago geralmente é um dos seus filhos. Isso é como a realidade. Parece bizarro para alguns, mas uma criança geralmente é uma criança escolhida da família, que é entregue como uma oferta para a família, e eles são os que vão passar por esse caminho da mão esquerda. Eles vão experimentar a profanação de sua alma, sua identidade, e vão se tornar um agente para a família que é completamente possuído, e há como um curador legal que é entregue a isso. Há um conselho de diretores que supervisiona isso. Essas são restrições legais reais para como a riqueza é distribuída por aí. E, assim, para construir seu império, você tem que ser capaz de provar a si mesmo. E foi isso que ele acabou fazendo no sudoeste, e ele se mudou para o Arizona, uma área chamada Flagstaff, Arizona. E onde eu nasci é um lugar alto, né? O Monte Humphreys, né? São picos vulcânicos que ficam lá, e o topo é onde os índios Hopi e muitas pessoas se reuniram para comungar com os caídos. Eles acreditavam que os filhos do céu desceriam a cada estação no solstício de inverno, e eles permaneceriam do solstício de inverno até o solstício de verão lá. E assim, este era um lugar onde eles entregariam suas filhas a eles. Isso é mitologia Hopi básica, sabe? E eles faziam essas bonecas Kachina, que eram uma efígie do que eu diria ser um anjo observador que viria, e a filha seria dada a eles, e ela colocaria isso sobre sua cama ao longo de sua vida, sabe? E esse era o espírito familiar dela, certo? Foi onde eu nasci. E as pessoas que ainda praticam essa antiga religião, é assim que eu me refiro a ela, ainda fazem isso, e ainda levam seus filhos lá para entregá-los a eles nesses dias importantes.
E assim eu nasci nisso, e nasci através dessa linhagem, e nesse mundo de magia ritual. Mas o lado da minha mãe são católicos extremos e jesuítas de cabo a rabo. E então o pai dela dirigia uma operação diferente no sul da Califórnia, que era muito mais baseada no lado da exploração infantil da equação. E ele operava em Lake Havasu City, Arizona. Lake Havasu, para aqueles que não estão familiarizados, fica na fronteira absoluta do deserto do Arizona e Califórnia, e tem o Rio Colorado que foi represado, e eles criaram um lago artificial lá. E era uma base militar secreta na Segunda Guerra Mundial, que era chamada Site 6, e era um ponto de parada cruzando o deserto para os soldados que iam para lá, e eles a transformaram em uma área de descanso e recuperação. E assim, era uma cidade de festa desde sua fundação, e tinha muitas estruturas subterrâneas que foram construídas como um ponto de reabastecimento. E nos anos 1960, um cara chamado Robert P. McCulloch a comprou, e ele comprou e também adquiriu a ponte de Londres, que cruzava o rio Tâmisa, e ele a mandou trazer para cá pedra por pedra. E enquanto faziam isso, escavaram 80 corpos, que estavam sepultados dentro dela em uma prática chamada veneração, onde você sacrificaria uma pessoa e a enterraria viva nas paredes da fundação. E assim, há todas essas câmeras nesta instalação. Da Ponte de Londres, onde faziam tortura e todo tipo de coisa ritual. Mas é por isso que a cantiga infantil, a Ponte de Londres está caindo, é uma cantiga para falar sobre como você tem que entregar seus filhos ao governo para que você possa sustentar a Ponte de Londres. E eles literalmente levavam seus filhos. Isso está no livro de história do museu em Lake Havasu City. Você pode ver esses corpos dessas crianças que foram sacrificadas dentro das paredes daquele espaço. Então ele comprou isso como um objeto carregado. Ele comprou isso como um mecanismo de portal. E eles construíram em Lake Havasu City com outro designer da Disneyland e literalmente construíram uma ilha do prazer. É para isso que foi facilitado. E eles a projetaram para que fosse uma comunidade de aposentados que facilitaria a exploração de crianças. E é exclusivamente para isso que essa cidade foi fundada e construída. E assim, os fundadores originais operavam a partir dos Cavaleiros de Colombo, predominantemente como uma ala dos jesuítas. E esse é o negócio lá. É uma indústria para encobrir o abuso infantil. Você tem um monte de velhos correndo por aí com meninos pequenos e todo mundo pensa que são netos e netas e tudo mais. Sabe, sobrinhos e sobrinhas e todo o resto. E assim, por toda aquela área lá embaixo, é onde eu seria levado desde meus primeiros dias e despedaçado, abusado. Sistematicamente assim. Mas é para fins de modificação comportamental. Esse é o objetivo final do abuso. É despedaçar sua disposição de resistir e quebrar sua vontade. E uma vez que eles te possuem e você foi tristemente convencido de que nunca pode sair, você se entrega. E foi isso que aconteceu. Eu me tornei... A pessoa que eu era morreu, sabe? E a pessoa que eles queriam que eu me tornasse foi o que nasceu dessas cinzas nojentas de Fênix, sabe? Uau! Quanto tempo esse processo leva? Quero dizer, isso foi apenas alguns anos da sua infância? Ou foi, uma coisa constante durante seus anos de adolescência? Ou o quê? Quero dizer, cada indivíduo é diferente. Quanto tempo leva para quebrar um cachorro? Essa foi a abordagem que eles usaram comigo. Sabe, você descobre que todo mundo tem talentos, dons, capacidades e habilidades diferentes. E então, na fase inicial, muito disso é você apenas criá-los de forma um pouco mais normal. Há muitos traumas iniciais que são difíceis de articular e podem ser confusos com a memória mas à medida que eu ficava mais velho, 5 e 6 anos, cara, ficou muito claro que eu tinha um desejo por justiça. Esse era, o desejo mais profundo que eu tinha, sabe? Eu queria que as pessoas conhecessem a liberdade, porque eu tinha sido tão privado disso desde o primeiro dia. E não havia essa prática de trocar de mães. Eles têm uma mãe do culto e depois tem sua mãe regular e então criam esse vínculo traumático para que você se ligue a qualquer pessoa que eles queiram. E isso acontece ao te afastar constantemente da sua mãe e do seu pai e te dar uma nova mãe e pai, novos tios, novas tias. Agora, antes de continuar tocando este podcast para você, só quero dizer, isso soa familiar para a cultura americana? Como ninguém mais tem uma mãe e um pai? Como o espírito de Jezabel está à solta? Como quase incentivamos a maternidade solteira? Quase recompensamos a maternidade solteira em nosso sistema de bem-estar desde 1950. Agora, antes de tocar para você a parte mais interessante deste podcast, ele continua falando sobre as bases subterrâneas profundas e a tecnologia e os reinos que eles estavam acessando, os Skinwalkers. Ele foi ensinado e treinado para perseguir e aprender sobre todos esses tipos e sombras. O que me vem à mente é o episódio 335, Kyle. Foi o episódio inovador para mim, entrando no tópico do Dogman. Eu já tinha ouvido antes, mas isso foi uau. Resumindo, ele tem 15 anos caçando com seu avô em Kentucky, na Floresta Nacional Daniel Boone, na parte superior dela. E é no meio da noite. Seu avô está na caminhonete porque ele era mais velho, então eles tinham rádios.
Os cães pegam um cheiro, você os ouve uivando. Ele chega à cena e pode ouvir seus cães lutando com coiotes. Os coiotes vão embora. Ele só tinha 2 cães lá fora, e ele tinha... Nessa luta, ele ouviu seu cão mais jovem, fugir também. Então agora, o cão mais velho, que é um caçador muito bom, um cão muito forte, está sozinho, lutando contra esses coiotes. Eles voltam, e parecia que voltaram, quase em bando, e começaram a bater no seu, cão de caça. Eu acho que era um cão de caça. Não me prenda a isso, mas cão de caça. E então ele ouve seu outro cão voltar, e quando seu outro cão voltou, a luta muda, os coiotes se foram, ele chega à cena, seu cão mais velho volta a caçar o guaxinim na árvore. Ele chega, dá um tapinha na cabeça dele, e aqui está esse cão mais jovem atrás da árvore, devorando um coiote. Ele dá a volta na árvore e não é o cão mais jovem. O cão mais jovem nunca voltou. Este era um cão muito grande em 4 patas. Ele disse que era tão grande que estava segurando um coiote pela caixa torácica na boca. E ele disse que quando se aproximou, ele olhou para ele e se levantou nas patas traseiras, começou a persegui-lo. Isso desenrola toda uma cena onde basicamente seu cão de caça salvou sua vida. Seu cão de caça sobreviveu, mas por pouco. E ele achou que seu cão tinha morrido em algum momento. Essa história que ele compartilhou no programa, há alguma maneira fora do que você compartilhou que poderia ser outra coisa, além de alguém que se transformou de humano para um cão que anda ereto, que talvez fosse uma daquelas pessoas que não conseguiram isso e nunca puderam voltar? Isso é, na sua mente, o que seria? Ou você acha que existem criaturas reais por aí que talvez venham de outros reinos, ou talvez apenas como algumas pessoas? Eu, pessoalmente, não acredito na ideia de que o pé grande é apenas esse primata peludo que não conseguimos pegar. Sim. Eu acho que há mais coisas místicas nisso. Você acha que é por aí? Quais são seus pensamentos sobre esse lado das coisas? Essa é uma ótima pergunta. Cara, isso é brutal, porque eu acho que, de um lado, eu acho que realmente temos uma subespécie inteira de criaturas que existem principalmente dentro da Terra e elas não vivem mais na superfície. E eu realmente acredito, tipo, em Lake Havasu City, Arizona. Dentro da London Bridge, há uma sala enorme, como uma sala do trono, onde eles se envolvem nessa magia. Mas essa irmandade da serpente, eles invocam Nahash, o dragão. Seria isso, em termos normais, de Satanás? Sim, a maioria das pessoas o conhece como Satanás. Certo. Certo, sim. Mas, tipo, há um grande dragão vermelho. Tipo, é físico. É assim que ele se parece na realidade. Ele foi amaldiçoado. E, cara, ele o transformou em um monstro. Yahweh o transformou em um monstro. E eles se comunicavam com essas coisas. Eles, há irmãos, há 13 avós levam 13 de seus netos. E eles os levam para essas salas e fazem essas coisas em tempos e rituais específicos para todo tipo de coisa. Mas os dragões lhes dizem o futuro. Isso é, tipo, sempre o que eles foram capazes de fazer é, tipo, Satanás leva Yeshua a um lugar alto e mostra a ele todas as nações da terra e todos os seus reinos e seus reinados em um momento no tempo. Ele mostra a ele o futuro. É tipo, é isso que eles fazem. Eles podem mostrar o que está por vir. É por isso que somos caçados por eles. Se ele sabe se vamos fazer parte de seus adversários, ele sabe se vamos estar na lista de inimigos dele, e é por isso que ele nos mira na juventude. É isso que acontece. Muitas pessoas dizem, por que minha vida tem sido um pesadelo desde o começo? É porque você tem um propósito e um destino que esse adversário absolutamente não quer que se concretize. É um cenário de exterminador do futuro na vida real, e então ele envia seus recursos para destruir as pessoas, para arruinar suas vidas. E esses encontros acontecem quando eles se sentam nessas salas e tentam invocar essas criaturas, é de dentro da Terra. Não era como uma névoa etérea. Eram coisas físicas que saíam desses túneis, entravam na sala e consumiam as oferendas que eram dadas ali. E então as palavras do Nahash surgiam e eles profetizavam para esses caras. Tipo, eles profetizavam pela boca da serpente quais eram os chamados de vida de cada um, suas decisões. Ele é quem manda, cara. É como um cafetão na prisão. Ele dá as ordens, e você tinha um monte de vigilantes caídos que foram presos em Tártaro por um motivo. Sim, mas eles têm maneiras de enviar mensagens, assim como os capangas na prisão hoje em dia, sabe? E é isso que muitas pessoas estão lidando. Elas não. Elas acham que estão lidando com o chefão e dizem, finalmente estou no grande jogo. E é como se você estivesse lidando com, sabe, um soldado raso na hierarquia, mas ele pode se disfarçar de general. E então, algumas pessoas estão realmente lidando com a própria morte, e algumas delas estão lidando com um de seus príncipes. E é com isso que o pacto da minha família era com o dragão. Eles não brincavam, cara. Eles foram direto na cadeia de comando.
Eles descobriram um monte de... O avô do meu bisavô era um arqueólogo que escavou os montes indígenas no vale do rio Ohio, e eles começaram a encontrar uma classe sacerdotal que eram adoradores de serpentes. E é isso que eles começaram a invocar. E começaram a tentar despertar e levantar Wachiblos, que são essas divindades, esses dragões de fogo, divindades que... Isso em Ohio? Onde esses montes foram encontrados é o vale do rio Ohio. Sim, Estamos falando de montes de serpentes? sim. Bem, isso não era especificamente, pelo que eu sei, não era especificamente um monte de serpente, mas era um monte que estava em uma área que agora estava sendo cultivada. Ok. E então, se era ou não especificamente um monte de serpente, não foi identificado como tal, mas eles acabaram encontrando muitos desses tomos antigos. Eles encontraram os escritos dessa classe sacerdotal e começaram a usar sua magia para chamar de volta esses caídos. E eles, parte da troca, é que a classe sacerdotal tem todo esse conhecimento secreto que eles então usam para governar os reis. E é isso que eles queriam. Então é assim que a família Reynolds... Isso também está documentado em um livro chamado The Gilded Leaf, por Patrick Reynolds, que era um descendente de sangue, especificamente, e na herança real da Winston Cigarette Company, você sabe, o império do tabaco que acabou comprando a Nabisco Foods, que acabou... Qual é a relação com você? Tipo um tio? Eu não sei se sou um parente de sangue desse cara. Ah, ok. Patrick Reynolds, especificamente. Minha família Reynolds é a que faz as coisas do ouro negro, todo o dinheiro secreto, nojento e sujo. Eles são os lavadores brancos do dinheiro, certo? Mas você tem que ter seu grupo corrupto e sórdido, e é isso que minha família fazia. Eles faziam todas as coisas sujas. Uau. E então, mas no livro dele, em seu relato, em primeira mão, eles falam sobre a moeda de Joshua, e eles usando uma moeda que era de Judas, que ele traiu Yeshua com, e as 30 peças de prata, que era o dinheiro da culpa de sangue. Eles tocavam essa moeda de prata em qualquer coisa que quisessem, e ela crescia um império. O custo sempre foi um derramamento de sangue massivo e uma demanda massiva de vida, e isso sempre foi o que a serpente exigia. Ele queria vida. E então, de um lado da equação, é isso que eles usaram para construir o Império Reynolds. É isso que eles usaram para descer Alcoa e toda a indústria do alumínio. E todas as coisas que eles pulverizam em nós, e as coisas com que nos envenenam e injetam em nós, e todas as variáveis de complexidades de direcionamento que eles fizeram contra nós. Tudo isso vem desse pacto que esses dois irmãos fizeram, e entraram em um pacto de sangue com o dragão, cara. E esse é o fruto disso. Bem, minha família entrou nisso por um caminho diferente, através dessa coisa da classe sacerdotal. E é isso que eles praticavam lá embaixo. E é a mesma velha religião que as pessoas têm usado há muito tempo. Então, de um lado disso, eu vi seres físicos que definitivamente não são como nossos animais aqui em cima, saírem desses espaços de dentro da Terra. Eu vi em bases militares subterrâneas profundas. Homens-cachorro, como você os descreveu. Alguns eram humanizados. E eu acho que muitos deles eram experimentos e fusões genéticas. Eu acho que muito disso era a edição genética que eu vi, mas eu realmente acredito que algumas dessas coisas são remanescentes dos velhos tempos. Eles são os últimos de suas espécies, e eles têm os reproduzido, certo? E eu acredito que isso é o que está profetizado que vai voltar e fazer os corações dos homens pararem, de medo de olhar para essas coisas que estão surgindo na Terra. Sabe, é por isso que, em todos os lugares que eu fui durante minha juventude, eu podia ir a esses túneis e essas cavernas e chamar, e eu podia ouvi-los, e eles respondiam, sabe? E é como se fosse um poder sedutor que te atrai de volta pra isso. Você podia chamá-los? Tipo, era tipo uma linguagem ou um som ou o quê? Ah, sim, cara. Você pode aprender a chamá-los. Você pode ir aqui nessas colinas e fazer isso. Você ainda pode fazer isso hoje à noite. Nessas luas cheias e tal, você pode começar a chamar e você vai pensar que está ouvindo coiotes no começo e então, de repente, é totalmente diferente, sabe? É um som diferente que começa a ressoar. E então é um diferente que chama de lá, certo? Você tem que entender. Alguns desses caras que você acha que são apenas vizinhos e tal, ou apenas pessoas, tipo, é isso que eles mantêm no celeiro, sabe? Eles são mortos? É isso que eles mantêm. Sim, absolutamente. Sabe, eu saio pra caçar essas coisas. Eu entendo completamente. Cara, eu estava... Dito isso, eu fui fisgado de volta nisso com Timothy Alberino e Steve Quiller, e muitos desses caras, quando eu estava, tipo... Eu era casado e minha esposa não sabia nada sobre esse mundo todo fedorento de quem eu era e tudo mais, e... Como você a conheceu? O que sua esposa, se ela não sabia quem você era? Tipo, Você a enganou. Você a enganou. Essa é uma maneira de dizer, cara. Ela ainda está com você, então ela te ama, sabe? Cara, ela está totalmente envolvida, cara. Ela é incrível. Legal. Ela é minha portadora de escudo, cara. Ela é incrível. Ela lutou. Nós travamos uma guerra juntos além da sua imaginação. Ela viu toda a força do oculto vir atrás de nós. E pessoas sacrificando pra tentar nos profanar. E pessoas tentando nos caçar e nos assassinar na frente dela. Ela viu... Na frente dos meus filhos. Eles enviaram equipes especiais de extermínio atrás de nós na frente dos meus filhos, cara. E eu vi o vivo. Como... Cara. Recentemente. Sério? Sim. Uau, cara. Dito isso, cara, eu realmente acredito que há uma hierarquia e você pode invocar o Altíssimo, cara, e ele nos livrou. E eu nunca precisei disparar um tiro contra nenhum desses caras. Eu não precisei derrubar seus drones. Eu vi intervenção sobrenatural. Eu vi suas armas travarem na minha frente, como no capítulo do livro chamado Assassinato em Suas Mentes, onde eu falo tudo sobre isso, cara.
Eu vi ele proporcionar milagres sobrenaturais, porque você tem que entender, estamos lidando com os caídos, não estamos lidando com o Altíssimo. E ele possui um arsenal muito mais poderoso. E deixe-me te dizer, a sua palavra, todas essas nações, reinos e tronos se curvarão. E é uma realidade absoluta, é uma inevitabilidade. E é por isso que eu o sirvo, cara, porque eu vi o que é o poder da aliança. E eu tinha uma aliança com a lei do pecado e da morte antes na minha vida, mas agora eu tenho uma aliança com o Altíssimo de paz e vida. E ele me deu um novo propósito. Ele me deu uma família, ele me deu uma missão, ele me deu a oportunidade de fazer as coisas que eu sonhei quando era pequeno. Agora, antes de tocar pra você a parte mais fascinante do testemunho dele que você precisa ver, eu preciso abordar algumas coisas aqui neste vídeo. Perceba, enquanto ele descrevia as coisas que experimentou, ele disse: "Isso é o que a serpente sempre exigiu. Era vida, era sangue. E ele sempre mirou nas crianças." Por que você acha que nossa nação tem sido tão possuída por um espírito que se alegra com mais de 65 milhões de crianças sendo eliminadas no útero? Por que você acha que literalmente centenas de milhões de pessoas votaram em políticos que celebram aborto como se de alguma forma fosse empoderador? É a mesma prática demoníaca de quando mulheres no Antigo Testamento sacrificavam seus filhos ao deus demoníaco Moloque, onde lhes prometiam prosperidade econômica, prometiam tudo o que podiam pedir ou sonhar ou imaginar, desde que entregassem seus filhos. Se você não acha que é um bebê no útero, se você não acha que é um ser humano e apenas o chama de aglomerado de células, então o que você é? Veja, quando você vira essa lógica de cabeça para baixo, fica claro que a vida humana começa na concepção. Um bebê não é mais bebê uma semana depois de nascer. Como alguém que acabou de ver meu bebê nascer no mês passado, meu filho não era menos humano uma semana antes de nascer, ou 2 semanas antes, ou 1 mês antes, ou 2 meses antes disso. Ele sempre esteve lá desde a concepção. Veja, estamos começando a entender as coisas agora. Satanás é o Deus deste mundo. E eu amo este podcast porque a verdade é que você não precisa ter medo quando ouve sobre todas essas coisas, quando vê essas linhagens de sangue, quando vê os Nephilim. E se você acha que eles simplesmente desapareceram após o dilúvio, você precisa abrir sua Bíblia novamente, porque a Bíblia diz claramente em Gênesis capítulo 6 que esses anjos caídos se misturaram com as filhas dos homens e diz: "Naqueles dias, eles se multiplicaram, e após o dilúvio." E também sabemos que gigantes como Golias, você sabe, isso foi, obviamente, após o dilúvio. Porque agora, em 2025, não é por acaso que estamos documentando cometas no céu, como o 3I Atlas, que não é um cometa de forma alguma. E agora, até mesmo ateus estão aceitando que o reino sobrenatural não apenas existe, mas que é claro que vivemos em um mundo espiritual que eles não podem mais explicar. Este é o ano do sobrenatural. Este é o ano de todos entenderem que vivemos em um reino espiritual, mas não precisamos ter medo da escuridão. Não precisamos nem caçar essas coisas ou chamá-las nas montanhas. Não precisamos apenas buscar essas coisas. É hora de buscar a palavra de Deus. É hora de aceitá-lo em sua palavra e é hora de caminhar na autoridade de Cristo. E eu amo o testemunho dele porque ele mencionou, ele disse, sabe de uma coisa? Todas essas autoridades, todos esses reinos, todos esses poderes, claro, eles são poderosos, mas não são o Altíssimo. Eles não são o Todo-Poderoso. Eles não são o Rei Supremo, o Alfa e Ômega, o começo e o fim. Seu nome é Jesus. Eu te convido hoje a se submeter a ele. Tão real quanto este reino espiritual é, e tão reais quanto todos esses espíritos demoníacos são, muito maior é aquele que pode viver dentro de você. A Bíblia diz em Apocalipse: "Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte." Você não precisa morrer para esses espíritos. Em vez disso, você pode morrer para si mesmo para viver para Cristo. Você pode negar a si mesmo, colocar seu próprio eu no altar de Jesus. Esse é o lugar de autoridade. Esse é o lugar de vitória. E uma das minhas escrituras favoritas está em Efésios, capítulo 1. Se você realmente quer começar a entender sua autoridade, se você está em Cristo, se você não apenas o confessou com sua boca, mas acreditou nele em seu coração, a Bíblia diz que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos e sentado no lugar de honra à direita de Deus nos reinos celestiais, e Cristo está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, liderança ou qualquer outra coisa, não apenas neste mundo, mas também no mundo vindouro. Deus colocou todas as coisas sob a autoridade de Cristo. E veja isso, fez dele cabeça sobre todas as coisas para o benefício da igreja. Isso é você e isso sou eu, para o benefício da igreja. A igreja é seu corpo, é feita plena e completa por Cristo, que preenche todas as coisas em todos os lugares com ele mesmo. Aleluia.
Estamos vivendo nos últimos tempos. Estamos vivendo na mudança de frequências. Meus vídeos são mais precisos do que você imagina. Pergunte-me como eu sei. Eu ouvi algumas informações sobre bases subterrâneas. Agora, confira essa parte do testemunho dele porque é bem legal. E foi aí que tudo começou, cara. E eu estava tipo, minha esposa estava grávida. Ela não sabe nada disso sobre mim, mas minha família vai querer tirar esse bebê do ventre dela quando ela der à luz e imprimir nele, tipo, é nojento o que acontece logo no nascimento. E eu estava tipo, eles vão drogá-la e vão levar o filho dela, sabe? Ela não vai ter a menor ideia de como eles fazem isso. Eu estava tipo, temos que lutar, temos que resistir. Vou me dedicar totalmente ao reino da justiça e vou fazer absolutamente tudo o que puder para cortar laços com minha família. E então fui a uma conferência chamada Hear the Watchman Conference, em Dallas, Texas. Foi louco. Então agora estamos nessa conferência no Texas e ela ainda não sabe de nada. Ela está grávida de 6 meses. Tipo, o jogo está chegando, certo? Tipo, temos que resolver isso. E eu caio de cara no chão no final da pregação dele. Ele chama, tipo, as pessoas se quiserem oração, venham pra frente. Cara, eu corro até lá e caio de cara no chão e choro como nunca chorei na vida. Apenas desesperado para que aquele mal, tipo aquela semente latente, saísse. Eu queria tanto sair. Eu queria tanto sair. Eu quero ser um homem de livre-arbítrio. Quero saber o quê? O que outros consideraram garantido desde a juventude, que é tomar uma decisão sem as manipulações de outra pessoa na sua vida. Tipo, eu só queria liberdade e queria que meu filho nunca precisasse conhecer o mundo em que nasci. Eu queria tanto que ela pudesse escolher por si mesma o que seu futuro se tornaria, e eu estava tão inadequadamente equipado para fazer isso por ela. Eu não tinha nada. Mas eu tinha a disposição de cair de cara no chão e clamar aquele que tinha tudo. E eu acreditei nele e clamei por ele, e estava apenas rasgando meu coração naquele chão, cara. E esse cara, Tom Dunn, ele se deitou no chão ao meu lado, cara, e estava tipo, o que está acontecendo? Sabe, você está claramente chateado, cara. Sabe, tipo, e eu estou apenas soluçando histericamente e pedindo libertação de vícios, e vícios sexuais, e vícios em drogas, sabe, problemas de abuso de substâncias e tal, e eu lidei com isso a vida toda, sabe, eu era tão pervertido, eu não entendia a normalidade com nenhuma dessas coisas, e ele apenas orou por mim, não foi algo tipo, uau, mas ele apenas orou por mim, honestamente e sinceramente, e pediu a Jesus pra me curar, cara, e me libertar. E quando ele fez isso, cara, foi como se uma árvore negra gigante tivesse sido arrancada do meu cérebro. Essa é a capa do meu livro, cara. Foi como se o pai... Ele pegou essa mão e ele pegou aquela mão perfurada e ele me deu um transplante, sabe? Ele me tirou daquela família de morte e me deu um ramo de vida para viver novamente, sabe? E foi aí que tudo começou. Alguém mais na mesma conferência, uma pessoa aleatória, veio até mim, me entregou essa pasta e desapareceu. Tipo, desapareceu direto na fila em que eu estava. E eu estava tipo, o quê? Ela disse, você precisa ler isso. E eram todas essas orações para quebrar as maldições dos pecados geracionais da maçonaria. E eu estava tipo, o quê?